Olá, amada IBPAM, estamos de volta agora com o capítulo 2 do livro A Vida Crucificada. O tema desse capítulo é o fundamento da experiência cristã. Tozer começa da seguinte maneira, esse capítulo 2. Um velho provérbio chinês diz que a jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se esse primeiro passo não é dado, realmente nada mais importa. Se você não está na jornada, não importa falar sobre ela. Muitos cristãos falam sobre viver a vida crucificada, mas nada em sua vida indica que eles iniciaram essa jornada. Então, olha só, já começamos com essa reflexão. Não dá para falar de uma jornada, de uma vida crucificada, se nós nem iniciamos ela. Nossa vida precisa manifestar realmente sinais de que estamos caminhando por essa jornada. Não adianta nós falarmos sobre isso aqui se em nós não há interesse de prosseguir e realmente viver, o que essa vida crucificada nos propõe. Então, entre os cristãos de índice 30, que é o que Tozer trouxe para a gente no capítulo 1, quando ele destacou que nem todos os cristãos estão vivendo no mesmo nível espiritual. Ele trouxe aquele entendimento através da parábola de Jesus, de que há sim cristãos índice 30, índice 60 e índice 100. E que cada um deles, é claro, vai manifestar níveis diferentes na sua relação com Cristo, a sua frutificação na caminhada cristã, a sua correspondência com Deus. E aqui ele começa dizendo para a gente que esses cristãos de índice 30, que ele tratou no capítulo anterior, manifestam muita alegria por terem sido salvos, mas nenhuma expectativa de continuarem na jornada rumo à perfeição espiritual. Eles ficam tão felizes por não serem como eram, que não conseguem ver o que Deus deseja que eles sejam. É a pessoa que, por exemplo, era um alcoólatra, e ele tem esse encontro maravilhoso com Jesus, realmente se converte, e fica muito grato a Deus por não estar mais naquela escravidão do vício. Mas ele se contenta com isso e não prossegue para continuar essa jornada. Ele fica estagnado no início da caminhada cristã e não desenvolve uma busca constante e, consequentemente, não desenvolve também um crescimento. Então, o que é preciso compreender? É preciso compreender que há sim uma vida cristã vitoriosa e gloriosa disponível para nós hoje. E por que nós não acessamos essa vida vitoriosa? Primeiro ponto, nós não acessamos essa vida porque nós não prosseguimos para conhecer a Cristo em intimidade e familiaridade enriquecidas, que é esse anseio ardente de conhecer a Deus em medida crescente e que realmente vai tipificar a postura desse cristão de índice 30. Parou no começo da jornada. Pode ter 30 anos de igreja, mas ainda está lá, na primeira estação da vida cristã, sem prosseguir em conhecer ao Senhor. Um outro ponto também que nos impede de acessar essa vida vitoriosa é o ensino diluído das igrejas, quando foca muito só na ideia de que um dia nós morreremos e iremos para o céu, mas que não busca aprofundar o cristão na realidade de uma jornada com Cristo, onde será necessário um crescimento espiritual constante. Também, Tozer destaca que muitos não se dispõem a pagar o preço associado a essa vida cristã vitoriosa e que isso também é um dos impedimentos que fazem com que as pessoas não acessem essa vida vitoriosa. Erroneamente, essas pessoas aprendem que a vida cristã é gratuita e que, por fim, acaba no céu. Então, é aquela confusão em torno da graça, quando a pessoa confunde, o que Cristo fez na cruz por nós e que isso, a salvação decorrente disso é a graça, é gratuita. E aí eles acham que isso também se estende com a nossa responsabilidade na jornada cristã, com a nossa responsabilidade de desenvolver a salvação, de amadurecer, de crescer no conhecimento de quem Deus é, de crescer na nossa obediência. Então há uma confusão. E Tozer diz que isso é também um dos fatores porque as pessoas não acessam essa vida vitoriosa. Continuando, Tozer vai
conceituar para a gente aqui de maneira simples o que ele entende por ser cristão. Ele diz que cristão é aquele que mantém um relacionamento correto com Jesus. E como ele acabou de dizer, o que é ter um relacionamento correto com Jesus? A gente já consegue concluir que não é simplesmente se conformar com a revelação primeira que a gente tem no início da caminhada cristã, no início da nossa conversão. Esse não é relacionamento correto, mas sim prosseguir em conhecer ao Senhor. Continuando então, Tozer vai trazer para a gente o seguinte ponto: o que você pensa de Cristo e o que você fará com Ele, a menos que isso seja plenamente respondido, nada mais importa. Então, um dos destaques aqui desse capítulo que Tozer vai enfatizar de maneira repetida é que nós precisamos ter clareza de quem Cristo é e o que faremos com esse entendimento, com esse conhecimento. Isso precisa ser respondido, isso precisa estar claro para a gente, como o sol do meio-dia. Não pode haver dúvidas em relação ao que Cristo é. Ele diz que na caminhada cristã há muitas dúvidas e há muitos questionamentos. Inclusive, quando ele escreve esses artigos, que é na década de 50, né, ele diz que a igreja era muito questionadora. Os cristãos questionavam tudo, muito. E ele diz que alguns vão dizer, eu tenho problemas com a Bíblia, outros vão dizer, eu tenho problema com a igreja, outros ainda, eu tenho problema com a mortalidade. E ele diz que algumas questões, por exemplo, o que você pensa da Bíblia, é ultrapassada. E não faz sentido, porque a Bíblia foi confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo. Então ele diz, Jesus endossou a Bíblia por inteiro. E eu e você sabemos, sim, que Jesus Cristo estava presente de Gênesis a Apocalipse, que ele foi profetizado por tantos profetas, ele estava ali tipificando, né, através dos objetos, através de todos os desenhos do tabernáculo, ele está presente em toda a Bíblia, Jesus está presente, e ele, na verdade, é revelado de maneira mais completa no Novo Testamento. Então, ele é aquele que não só confirma, mas que cumpre a Bíblia por inteiro. Então, Tozer diz, como é que você vai questionar a Bíblia, se isso já foi confirmado pela ressurreição de Jesus? Ele fala que também você pode questionar a igreja, né? E dizer que não faz sentido. Aliás, você pode questionar a igreja, ele diz, isso também não faz sentido. Por quê? Porque ninguém consegue perguntar isso e ser realmente sincero a respeito de Cristo, porque Cristo disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, Cristo é aquele que legitimou, que inaugurou a igreja. Como é que alguém pode questionar a existência de algo, né, que foi desenhado pelo próprio Cristo? Uma outra questão que ele diz que pode ser até honesta, né, buscando provas do cristianismo, ele diz até isso é falso. Por quê? Porque Deus, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos, é a única prova. E essa prova é infinitamente capaz de aquietar a mente de qualquer um interessado e sincero. Se existe alguém que realmente está procurando por Cristo, a sua ressurreição é prova suficiente, né, para legitimar o cristianismo contra toda a ideia de que ele é falso. Uma outra questão que também pode acontecer é alguém dizer quem é o Cristo e o que ele diz ser. Ele fala lá em Atos 2:22, as Escrituras afirmam que Jesus foi aprovado por Deus perante os homens. Jesus foi confirmado por Deus perante os homens. Então, a grande pergunta e a pergunta mais importante é: o que você pensa de Cristo e o que fará com ele? Lá em Hebreus 1 diz, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, aqui, mais uma vez, né, a Bíblia sendo confirmada pelo próprio Cristo, esse que não só foi ressuscitado, mas foi constituído herdeiro de todas as coisas, e inclusive foi por meio dele que tudo foi criado.
Uma outra passagem também que Tozer traz é João 1,14, que diz que ele é a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. Então, o coração do adorador, aquele que realmente ama ao Senhor, ele sabe quem é Cristo. E sabe que ele é o que afirma ser. Porque Deus enviou o seu Espírito Santo para trazer a confirmação à consciência humana. Isso não diz respeito a provas. A história não pode oferecer provas melhores do que o fato de Deus ter ressuscitado a Cristo e o colocado à sua direita. Então ele está falando de uma relação em que aqueles que realmente conhecem a Jesus não pedem provas, mas têm uma confirmação em sua consciência realizada pelo Espírito Santo de Deus. E agora vamos para os ensinos morais de Jesus. Então, até aqui, nós vimos que Tozer está dizendo para nós sobre muitos questionamentos que a igreja pode fazer, mas que o questionamento principal que deve ser feito e que nós temos que ter a capacidade de responder é: quem é Cristo? E o que você fará com essa informação? O que você fará dele? Agora, quando a gente fala de ensinos morais, Tozer vai dizer o seguinte: a pergunta do homem sincero não é como comparar os ensinos de Jesus com os dos filósofos morais e das religiões do mundo. Alguns apresentam essa questão com um ar de pretensa autoimportância. Essa pergunta está resolvida para sempre, porque os ensinos morais de Jesus permanecem ou caem com ele. Se alguém discordar de Cristo, está liquidado no que diz respeito a ser cristão. Ninguém pode discordar do Senhor. Ninguém pode questionar a verdade do verdadeiro. Ninguém ousa levantar a questão de Jesus ser ou não Senhor, ou de seus ensinos serem ou não sadios, ou dele ser ou não aprovado por Deus. Seus ensinos morais permanecem ou caem com ele. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, é o objeto da nossa atenção, não os ensinos dele. Então, ele quer dizer que Cristo é maior do que os seus ensinos, mas, ao mesmo tempo, Cristo é quem legitima, é a essência do que ele ensina. Por exemplo, muitos filósofos podem realmente transmitir conceitos que contêm verdade, mas só Jesus é capaz de dizer: eu sou a verdade, porque ele é muito maior do que simplesmente um ensino. Ele é a manifestação daquilo que ele ensina. Ele é a encarnação de tudo aquilo que ele ensina. Ele é a própria palavra, que se fez carne. Ele é a verdade. Então, não existe essa possibilidade de questionarmos os seus ensinos e muito menos de desassociá-lo dele. Olha só que curioso, nós estamos vivendo de um tempo em que muitos querem personalizar Jesus. Então, eles querem tirar alguns ensinos que chocam contra aquilo que eles acreditam e personalizar Jesus no sentido de que é mais agradável tê-lo como um herói, como um mártir, não alguém que ressuscitou, que é divino. Não, isso não é legal. Vamos pensar no mártir, talvez um revolucionário político, aquele que representa as minorias, aquele que foi vítima de um complô, de um assassinato, mas que era tão frágil e ficou preso a uma sepultura sem ressurreição. E talvez os ensinos não sejam tão interessantes para esse Jesus que eu estou construindo. Então Tozer diz: cuidado com isso, cuidado com isso. Não há possibilidade de mexermos na ideia de quem Cristo é. Seus ensinos não podem ser desassociados dele, Eles precisam, seus ensinos morais permanecem ou caem com ele. Jesus não é um conceito, Jesus é a própria verdade. Ele manifesta tudo aquilo que ele ensina. Ele é o próprio Cristo, Então, é tão perigoso esse tempo que nós estamos vivendo, em que muitas igrejas, infelizmente, vão desenhar um Jesus que não é o Jesus que morreu e ressuscitou, e sim um Jesus que muitas vezes pode atender aos seus desejos, às suas ambições, aos seus entendimentos, às suas ideologias. Então aqui Tozer deixa claro isso, que Jesus manifesta moralmente aquilo que de fato ele é. Os seus ensinos nada mais são do que a expressão daquilo que ele é.
Deus estabeleceu que a prova de quem é Cristo é revelada no nível espiritual e não racional. Ela não repousa na razão, mas na consciência. Isso também é muito comum na igreja, né? Alguns, principalmente, que gostam de sempre provar, né, através de algum argumento teológico, querer provar aquilo que só é revelado no nível espiritual e não através de argumentos racionais. Então, olha o que Tozer diz, que interessante. Se a ressurreição de Cristo repousasse na razão, só as pessoas altamente racionais poderiam ser convertidas. Se a ressurreição de Cristo repousasse na capacidade de juntar e pesar provas, só o homem treinado para juntar e avaliar provas poderia crer. Mas o ingênuo jamais poderia crer. O homem que trabalha com as mãos e não tem muitos pensamentos profundos continuaria inconverso. Então, o que ele está dizendo é, sabe, esse entendimento de que Cristo é Deus, de que sim, ele viveu entre nós, morreu e ressuscitou, isso só é revelado no nível espiritual e não racional. Isso é comunicado pelo Espírito Santo de Deus na nossa consciência. Por isso que pessoas simples, pessoas ingênuas, pessoas muitas vezes sem nenhuma formação acadêmica, conseguem entender porque não é raciocínio humano, não é argumento humano, não exige provas, não exige que as pessoas sejam treinadas, não exige que ela avalie nada, né? Então, foi assim que Cristo resolveu se comunicar, né? Ele era alguém que era ouvido pelas pessoas comuns e elas o ouviam com satisfação e elas entendiam o que ele estava ensinando. Então, todos os tipos de pessoas se convertem, não por terem habilidade de pesar provas. Se a salvação dependesse da minha capacidade de saber se algo é verdadeiro ou não, ou da minha capacidade de saber como uma corte legal se algo testifica ou não a verdade, então, claro, só os advogados e as pessoas treinadas na área jurídica teriam alguma possibilidade de salvação. Mas essa verdade de Cristo ressuscitando dentre os mortos sobrepuja todo o raciocínio humano, eleva-se acima dele e segue direto para a consciência de cada pessoa, de modo que assim que uma mensagem é pregada, todos podem saber de imediato. Isso é extraordinário, né? Deus se preocupou em comunicar o seu amor e a salvação e a mensagem do Evangelho, Cristo, que foi crucificado e ressuscitou, a toda a gente, a todos os povos, a todas as tribos, línguas e nações, seja de que nível acadêmico a pessoa for, mesmo um analfabeto, até alguém que tem tantos diplomas, todos eles podem entender, porque não é necessário esse raciocínio, e sim esse entendimento, né, que é trazido para a nossa consciência pelo Espírito Santo de Deus. Que extraordinário isso. Então, lá em Atos 2:41, nós vemos que Pedro, ele comunica para aquela multidão exatamente, né, esse evangelho, onde Cristo, que viveu entre eles, morreu e ressuscitou. Esse Cristo ressuscitado é Senhor, é Deus agora, é aquele que é capaz de salvar, aquele que estava perdido. Quando Pedro faz realmente anuncia essa mensagem, 3.000 pessoas foram acrescentadas na igreja. Eles receberam a palavra com alegria, eles foram batizados naquele mesmo dia. Então, você acha que fatos e razões conseguem ser feitos? Tozer vai dizer para a gente. Eu poderia discutir com alguém, argumentar com ele, pregar para ele, e se fosse capaz de fazê-lo com a oratória de Cícero e Demóstenes. E quando eu terminasse tudo, eu só poderia ter convencido a mente deles. Olha que coisa. Então não é a nossa capacidade humana de argumentar, né, de persuadir, não é isso que convence o coração humano do Evangelho de Jesus Cristo, nunca foi. E ele fala, o que o Espírito de Deus leva ao coração, o Espírito Santo crava na nossa consciência e não conseguimos fugir até fazermos alguma coisa a respeito de Jesus Cristo,
Ou seja, quando nós temos descortinado diante do nosso entendimento o que é que Cristo fez por nós na cruz. Isso é tão poderoso que a única coisa que conseguimos é realmente tomar uma decisão para fazermos alguma coisa a respeito do Cristo de quem ouvimos. Então, qual é o preço? Qual é o preço? A vida cristã não é uma viagem grátis. Jesus pagou pela nossa salvação, mas ainda há um preço que cada um deve pagar. Então, como nós falamos, há uma confusão de que a vida cristã, ela está toda resolvida ali na cruz, porque Jesus Cristo nos dá a salvação e é gratuito, e é verdade isso, né? Pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não há nada que a gente possa fazer para ganhar a salvação, ela é gratuita. Mas a nossa jornada com Cristo, onde desenvolvemos a salvação, ela exige sim que um preço seja pago. E aqui Tozer traz o fazer como condição, né? Porque esse foi o questionamento levantado ali em Atos, né? Sobre qual deveria ser então a correspondência deles à mensagem que Pedro tinha anunciado. Então, Tozer vai dizer para a gente, o que devo fazer para que possa receber os benefícios de Jesus Cristo na minha vida? Então, a primeira coisa, quando nós ouvimos esse evangelho, é sim crer no Senhor Jesus, se identificar com Ele e, com o batismo público, confessar a nossa fé, né? Declarar publicamente a nossa fé, que eu imagino que todos nós, ou a grande maioria dos que estão reunidos nos pequenos grupos, já fizeram, que é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e, através do batismo, comunicar publicamente essa decisão. Agora, se Cristo está vivo, você precisa fazer algo em relação a Ele. Se Cristo está vivo, Ele ficará em sua consciência até que você faça algo a respeito. E a prova de que Ele está vivo é a descida do Espírito Santo para levar as provas diretamente à consciência do homem. Então, o Espírito Santo continua fazendo isso. Ele continua comunicando, não com argumentos humanos, não com raciocínio, não com a necessidade de provas, mas ele comunica de maneira poderosa a nossa consciência de que sim, Cristo é Deus, Ele ressuscitou sim, é Senhor e está agora à direita de Deus, reinando. Então essa é a consciência cravada pelo Espírito Santo, que convence que Cristo é real, que Cristo é Deus. Então Tozer continua dizendo, graças a Deus, Cristo vive. Graças a Deus, a luta acabou. Nós somos livres da condenação eterna, livres do pecado. Graças a Deus, a batalha foi ganha e a vitória da vida é nossa. No entanto, a jornada começa aqui. Será necessário escutar, ouvir, identificar, admitir, seguir, devotar-me, dedicar-me. Preciso seguir o Cordeiro por onde ele for. Olha, se arrepender não é só para o começo da jornada cristã. Arrependimento é um processo que nos acompanha em todo o tempo. Enquanto nós somos transformados de glória em glória, nós precisamos revisitar o nosso coração, sondar, ver se há algum caminho mau. O processo de renúncia não é só no começo, o processo de renúncia ele é repetido constantemente ao longo da jornada. O processo de negar a nossa vontade, a nossa carne, o processo de obedecer, o processo de corresponder ao Senhor, seguindo sua direção, por isso ouvir, identificar, escutar, ele é contínuo. E é isso que Tozer traz para a gente. É isso que ele diz. No entanto, será necessário ao longo do caminho, ao longo dessa jornada, seguir o Cordeiro por onde ele for. E segui-lo vai exigir de nós, em todo o tempo, escutar, admitir, devotar, dedicar. Vai ser necessário arrependimento, vai ser necessário renúncia. Então, para a gente finalizar, o cristianismo repousa sobre um fundamento. E qual é esse fundamento? É Jesus Cristo. Esse Jesus que é
confirmado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, trazido à nossa consciência, revelado a nós como aquele que caminhou entre nós, o Verbo que se fez carne, o Deus vivo que desceu do céu e se fez homem, habitando entre nós, aquele que morreu e que ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não está martirizado em uma cova, ele está ressurreto à direita de Deus Pai. Então, esse é o fundamento do Evangelho. Qualquer outra coisa que nos for oferecido deve ser refutado. Qualquer outro Jesus diferente desse deve ser refutado. Mesmo que as ideologias inseridas dentro da igreja cristã nesses dias tente nos apresentar um outro Jesus fracassado, um outro Jesus que foi, de certa forma, que caiu em uma armadilha política, ou um Jesus amoral, que tem uma flexibilidade nos seus conceitos morais, que é um Jesus que acompanha o tempo, as tendências. Qualquer Jesus que seja apresentado, que não seja esse Jesus, o Jesus verdadeiro, deve ser refutado. Então, o que o Tozer vai dizer para a gente é que, antes que alguém possa compreender a profundidade da experiência cristã e a dinâmica da vida crucificada, é preciso estabelecer esse fundamento. O fundamento é Cristo Jesus. Agora, o que Tozer está querendo dizer para a gente é que só existe uma pergunta que é importante. Essa sim deve ser feita. Quem é Jesus Cristo? E o que faremos com ele? Você, salvo por Cristo Jesus, precisa saber responder quem é Jesus na sua vida. E o que você vai fazer com essa revelação de quem ele é. Essa é a decisão que nós somos chamados a tomar nesse dia, quando nós estamos entendendo que é necessário uma jornada na nossa vida com Cristo, uma vida crucificada, e que o Senhor possa nos conduzir a esse nível de compromisso e de identificação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada capítulo, que nós possamos nos aprofundar ainda mais num relacionamento íntimo, verdadeiro e real com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha um PG abençoado e que, em nome de Jesus, você possa responder com força, com convicção, quem é Jesus na sua vida e o que você fará diante dessa revelação. Que Deus te abençoe.